Existe uma prisão que ninguém vê, mas que prende mais pessoas do que qualquer corrente. A prisão da própria mente. Muita gente acredita que precisa mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de relacionamento, mudar de aparência ou mudar tudo ao redor para finalmente encontrar paz. Mas os estoicos ensinavam algo muito mais profundo. Antes de mudar o mundo, você precisa mudar a forma como interpreta o mundo. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a alma se torna da cor dos pensamentos. Isso significa que aquilo que você repete dentro da sua mente todos os dias começa a formar quem você é. Se você alimenta medo, sua mente passa a enxergar ameaça em tudo. Se alimenta reclamação, passa a ver injustiça em cada detalhe. Se alimenta comparação, passa a sentir que nunca é suficiente. Mas se você alimenta disciplina, clareza, coragem e domínio interior, a sua vida começa a se reorganizar de dentro para fora. A mudança de mente começa quando você entende que nem todo pensamento merece sua obediência. A mente humana cria histórias, antecipa tragédias, revive dores antigas e transforma pequenas situações em grandes tempestades. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E talvez essa frase explique por que tantas pessoas vivem cansadas, mesmo sem terem enfrentado ainda o problema real. Elas sofrem pelo que pode acontecer. Sofrem pelo que talvez alguém pense. Sofrem pela resposta que ainda não chegou. Sofrem por cenários que só existem dentro da cabeça. Mas o estoicismo não nos convida a ignorar a realidade. Ele nos convida a olhar para ela sem exagero, sem ilusão e sem desespero. O estoico não nega a dor. Ele apenas se recusa a transformar a dor em identidade. Ele não nega o medo. Ele apenas não permite que o medo governe suas decisões. Ele não nega os problemas. Ele apenas separa o que depende dele daquilo que está fora do seu controle. Epicteto ensinava que algumas coisas dependem de nós e outras não. Essa é uma das ideias mais poderosas da filosofia estoica. Dependem de nós. Nossas escolhas, nossas atitudes, nossos julgamentos, nossos esforços, nossa disciplina e a forma como respondemos aos acontecimentos. Não dependem de nós. A opinião dos outros, o passado, o clima, a economia, a reação das pessoas, o tempo perdido e muitas consequências externas. Quando uma pessoa confunde essas duas áreas, ela enlouquece tentando controlar o incontrolável. Mas quando aprende a separar, recupera energia, foco e serenidade. Mudar a mente é parar de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começar a perguntar: o que isso pode construir em mim? Essa pequena troca muda tudo. Uma dificuldade pode ser vista como castigo ou como treino. Uma crítica pode ser vista como humilhação ou como oportunidade de melhorar. Uma perda pode ser vista como fim absoluto ou como chamado para amadurecer. O evento externo pode ser o mesmo, mas a interpretação muda o destino emocional da pessoa. Marco Aurélio governou Roma, enfrentando guerras, traições, doenças e pressões que a maioria de nós nunca experimentará. Mesmo assim, ele escrevia para si mesmo, como alguém que buscava permanecer lúcido. Ele não esperava que o mundo fosse calmo para então ter paz. Ele treinava a mente para permanecer firme, mesmo quando o mundo estava em desordem. Essa é a verdadeira mudança de mentalidade. Deixar de exigir que a vida seja leve e começar a construir uma mente forte o bastante para carregar o peso necessário. A maioria das pessoas quer uma vida nova, mas continua repetindo pensamentos antigos. Quer resultado novo com hábitos velhos. Quer paz, mas alimenta a ansiedade. Quer respeito,
mas se abandona para agradar. Quer liberdade, mas vive escrava da aprovação alheia. Quer força, mas foge de qualquer desconforto. O estoicismo revela uma verdade dura. Ninguém muda enquanto continuar protegendo os padrões que o enfraquecem. Para mudar a mente, você precisa aprender a observar antes de reagir. Quando alguém te provoca, sua primeira reação pode ser raiva. Mas entre a provocação e a resposta, existe um espaço. É nesse espaço que mora a liberdade. A pessoa impulsiva entrega esse espaço ao instinto. A pessoa treinada usa esse espaço para escolher. Ela pergunta: responder agora vai melhorar ou piorar a situação? Isso merece minha energia? Estou agindo por razão ou por orgulho ferido? Essa pausa é uma revolução silenciosa. Ela parece pequena, mas muda relacionamentos, decisões, negócios, família e destino. Porque muitas derrotas da vida não acontecem por falta de capacidade, mas por falta de controle no momento da reação. Uma palavra dita no impulso pode destruir uma ponte. Uma decisão tomada no medo pode atrasar anos. Uma resposta dada por vaidade pode criar um problema desnecessário. O estoico não é aquele que não sente. É aquele que não se torna servo do que sente. Sêneca também ensinava sobre a brevidade da vida. Ele alertava que não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. E uma das maiores formas de desperdício é viver mentalmente preso ao que não pode ser alterado. Quantas horas você já perdeu tentando imaginar o que alguém pensa sobre você? Quantos dias já foram consumidos por preocupações que nunca aconteceram? Quanta energia foi gasta tentando provar valor para pessoas que nem estavam dispostas a reconhecer? Mudança de mente é recuperar essa energia. É decidir que sua paz não será mais negociada por qualquer comentário, qualquer atraso, qualquer crítica, qualquer rejeição. É parar de medir seu valor pelo olhar dos outros. É entender que caráter vale mais que aplauso. Constância vale mais que motivação. Disciplina vale mais que vontade. E domínio interior vale mais que aparência de sucesso. Os estoicos chamavam isso de viver conforme a razão. Não significa viver sem emoção, mas viver sem ser governado por emoções desordenadas. Significa escolher o que é correto, mesmo quando é difícil. Significa fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Significa levantar quando a mente pede fuga. Significa calar quando a vaidade pede discussão. Significa continuar quando o medo pede desistência. A mente muda quando você para de se tratar como vítima de tudo e começa a se tratar como responsável por sua postura diante de tudo. Talvez você não controle a dor que chegou, mas controla se vai transformá-la em amargura ou sabedoria. Talvez não controle quem saiu da sua vida, mas controla se vai se destruir por isso ou reconstruir sua dignidade. Talvez não controle o que fizeram com você, mas controla se aquilo continuará comandando seu futuro. No fim, o estoicismo não promete uma vida sem problemas. Ele promete algo maior. Uma mente que não se quebra facilmente diante dos problemas. Uma mente que entende que cada obstáculo pode ser matéria-prima para crescimento. Uma mente que sabe que paz não é ausência de luta, mas presença de domínio. Mudar de mente é isso. Deixar de ser conduzido pelo medo, pela raiva, pela comparação e pela ansiedade. E começar a ser guiado pela razão, pela coragem, pela disciplina e pela consciência. Porque quando a mente muda, o mesmo mundo parece diferente. A mesma dificuldade ganha outro significado. A mesma dor deixa de ser prisão e se torna escola. E talvez seja essa a maior lição dos estoicos. Você não precisa vencer todos os acontecimentos da vida. Você precisa vencer a parte de você que se entrega diante deles.